Bom, amores, o assunto de geografia de hoje será sobre a agricultura, presente na página 67, 68 e 69 do livro de vocês. Para desenvolver a economia, o ser humano desenvolve diversas atividades, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria e o comércio. A agricultura é o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é grande e o cultivo depende de alguns fatores, por exemplo, do tipo de solo e do clima. Chamamos de agricultor ou lavrador quem trabalha na agricultura, ou quem orienta o trabalhador a escolher o produto adequado ao tipo de solo e ao clima. Quem verifica se é preciso adubar, irrigar ou drenar o solo é o agrônomo ou engenheiro agrônomo, pois ele analisa de forma científica o local a ser utilizado, identificando e resolvendo os problemas que surgirem. Existem várias formas de cultivo, e dentre elas podemos destacar a monocultura, a policultura, a rotação de culturas e a agricultura de subsistência. A monocultura ocorre quando apenas uma determinada espécie de vegetal é cultivada, ou seja, quando eu só cultivo uma planta, tá? Por exemplo, quando eu só cultivo cenouras na minha plantação. A policultura ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só lugar, ou seja, várias espécies de vegetais. Por exemplo, quando eu cultivo na minha plantação cenoura, batata e alface, certo? Algumas policulturas são realizadas com a técnica da rotação de culturas, cuja prática consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Por exemplo, de janeiro a fevereiro eu vou cultivar alface. Já de março a abril eu vou cultivar cenoura, certo? De junho a julho, eu cultivo batata, certo? E por aí vai. É isso que ocorre a rotação de culturas, tá? Por exemplo, eu trabalho com 3 vegetais, alface, cenoura e batatinha, e vou intercalando de plantação em plantação, certo? Outra forma é o cultivo de subsistência, que consiste em cultivar espécies vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que as plantam, certo? É quando você planta para comer, tá? O uso de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo, assim como o uso de agrotóxicos, que são venenosos pulverizadores nos vegetais que estão sendo cultivados para impedir que pragas destruam as lavouras, ajuda a melhorar o processo de cultivo. São necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para mantê-lo fértil. Para que o solo seja preservado, é preciso que em cada replantio ele seja devidamente tratado. A lei brasileira obriga o replantio em áreas em que houve desmatamento. Para a manutenção e a preservação do solo e para as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas, junto aos agrônomos com a fiscalização constante. Para a manutenção e a preservação do solo e para as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas, junto aos agrônomos, com uma fiscalização constante. Observe alguns cuidados que devem ser tomados como forma de preservar a natureza: empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar por meio da irrigação ou drenagem a quantidade de água do solo necessária ao cultivo, aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo e fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. Bom, amores, qualquer dúvida no WhatsApp